Fala, trader! E aí, como é que você tá? Como é que foi o seu dia hoje? Como foi mais um dia de operações por aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é um dia relativamente fácil, né? Vamos sem enrolação aqui, vamos direto para o nosso vídeo de hoje, beleza? Já deixei aqui o gráfico aberto aqui, galera, com o estudozinho de hoje mesmo, para a gente já ir direto e já ver quais foram as melhores movimentações do dia, o que eu consegui enxergar, o que a gente fez hoje, beleza? E para começar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui uma frase para você refletir, beleza? Que você possa refletir na seguinte questão: um dia não deve nada ao outro, tá bom? E no final do vídeo eu te falo o motivo, eu te falo o porquê disso. Então fica aí até o final para você entender. E vamos lá para o nosso estudo. Pessoal, hoje foi um dia de uma movimentação até ampla. Acredito que hoje a gente, o índice andou no total uns 3.000 e alguns pontos, tá? Abertura já foi uma barra com interesse vendedor, porém com algum pavio, né? Nesse caso, gap, né? A gente teve um gap. O dia de ontem fechou mais ou menos aqui e hoje o mercado já abriu abaixo de todas as médias. Para eu não falar besteira, eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu acredito que isso aqui é um Fab 4. É quando o dia abre fugindo aqui das médias e abre abaixo ou acima de todas as médias, tá? Eu só não sei te dizer se isso aqui ele só se configura quando isso acontece nos outros tempos gráficos também, tá? Mas eu acredito que não, porque faz tempo que eu não dou uma recapitulada nesse assunto. Mas enfim, a gente teve aqui duas barras. Nesse caso, a venda já pode ser na barra 2, sendo uma boa barra de baixa, fechando próximo da sua mínima, beleza? Então, o que eu fiz? Já vendi essa barra aqui, eu nem coloquei aqui, né? Porque eu cheguei um pouco tarde aqui. Acabei que tô fazendo, meio que montando agora, mas vamos lá. Aqui é uma venda, tá? E foi onde eu vendi, beleza? Eu fiz essa venda aqui da barra 2. E aí, quando o mercado deixou essa barra aqui, uma boa barra de venda, eu já fiz essa venda. Só que, como os outros aqui é a mínima do dia anterior, então como os outros dias o mercado tem ficado preso nessa lateralidade, eu não vendi com a minha mão cheia aqui, no caso, né? Geralmente eu vendo com 2 contratos, mas eu entrei só com um. Por quê? Porque eu esperaria uma correção desse preço, pelo menos na região de 50%, uma ancorar nas médias, para eu fazer uma nova, adicionar o outro contrato, tá? E caso ele fique lateral e voltasse aqui em cima, era uma possibilidade de eu adicionar o outro contrato para tentar sair no 0 a 0 dessa operação, tá? E aí o que aconteceu? O mercado já veio rompendo nas próximas barras, isso já indica força do movimento vendedor. Quando ele corrigiu aqui em uma barra e essa barra não foi acionada, a barra seguinte foi uma barra ignorada aqui, um doji, e logo em seguida a barra 7 eu vendi mais aqui, tá bom? Acabei vendendo um pouco mais aqui. E aí o preço simplesmente desabou aqui, né? Como vocês podem ver, andou bastante. Eu fiz uma primeira parcial em uma projeção desse pullback e o restante eu fiz aqui, tá? Então a gente pegou ali 1.500 pontos mais ou menos dessa movimentação de 3.000 pontos, se contar ali dividindo pelos 2 contratos que a gente pegou, tá? Com um contrato eu devo ter pegado aqui uns 600, 700 pontos e com outro contrato a gente pegou 1.000 e um pouquinho, beleza? E aí depois disso o mercado atingiu alvo de movimento projetado da primeira perna, né, que seria essa perna aqui do rompimento. Logo em seguida o mercado fez um retorno às médias e região de 50%, uma troca de polaridade com a mínima do dia anterior, e aí deu início a esse canal de baixa aqui.
Beleza? Então, basicamente, o que a gente fez no dia hoje foi isso. Já entrei aqui na segunda barra, depois adicionei na barra 7 e esse aqui foi o resultado da nossa operação, beleza? A gente entrou aqui, adicionou um pouco mais aqui, e aí a gente trouxe o preço para essa região aqui, o último alvo aqui com 1.282 pontos, tá bom? Essa aqui foi a operação do dia. E quando eu falo para vocês no começo do vídeo que um dia não deve nada ao outro, galera, é que ontem a gente acabou saindo no Lojas porque a gente teve ali um... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui. Porque a gente teve um dia mais travado, né? A gente teve um dia bem travado ontem. Vou colocar aqui nos 5 minutos. Aqui. Vamos lá. O dia anterior. O dia anterior, ele foi exatamente isso aqui, ó. E aí, é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá. A gente teve o mercado abrindo numa boa barra, saindo da média. Tentei a venda depois da correção e o mercado não desenvolveu, ficou nessa lateralidade. Depois eu tentei essa outra venda aqui, na verdade não fiz essa venda, eu fiz essa venda aqui após a correção, numa região de 50% aqui de todo esse movimento e o mercado não desenvolveu. Acabei virando a mão, acabei tomando um stop aqui, tá? E aí vocês lembram que se você for assistir o vídeo de ontem, pode ir lá que vai estar exatamente isso aqui, ó. Que eu falei que se isso aqui acontecesse novamente, eu entraria novamente, entraria com convicção, porque aqui ele não desenvolveu, mas é apenas um trade que foi para estatística, beleza? Hoje o que nós tivemos? O mercado abriu com duas boas barras saindo da média. Acabei antecipando uma venda quando o mercado corrigiu uma segunda barra na mínima, próximo da lateralidade. Acabei aceitando essa outra venda aqui novamente. E aí, como vocês podem ver, o mercado simplesmente desenvolveu. Ontem o stop que eu tomei aqui foi de uma movimentação aqui que eu acho que de uns 100, 200 pontos em cada operação. E aqui a gente pegou 1.285 pontos no total da movimentação. Mais ou menos isso. Então, galera, quando eu digo para você refletir sobre essa questão de que um dia não deve nada ao outro, é que se você tem um operacional, se o seu operacional ele é validado, se você fez backtest, você tem as informações de que aquilo funciona, cara, não tem o porquê de você não entrar. Não vai ser um dia que te estopou que vai definir o teu resultado no final do mês, beleza? Então, pensa nisso. Se você não confia no seu operacional, aí você tem que pensar no que você pode fazer. Será que o meu operacional não está validado o suficiente? Será que falta mais backtest? Falta um pouco mais de estudo? Porque se você não consegue confiar na probabilidade matemática do seu operacional, então você tem que rever o que você está fazendo de errado. Beleza? E hoje foi um dia maravilhoso, deu para recuperar o stop de ontem e a gente saiu extremamente positivo no dia de hoje, beleza? Então a base do sucesso, a base para você ter sucesso nesse tipo de atividade é confiar no seu operacional, na matemática do seu operacional, evitar dias de fúria, digamos assim, né? Manter a disciplina dentro do GR e confiar no operacional para que você possa ganhar mais do que perder. Ontem a gente perdeu aqui, não tive vergonha nenhuma de dizer que foi uma tomada de decisão precipitada virar a mão nessa região, porque se eu não tivesse virado a mão nessa região, o mercado não renovou o máximo aqui, eu teria conseguido sair aqui, né? Mas que essa primeira venda aqui, ela foi 100% dentro do operacional e objetiva, beleza? Assim como hoje, a mesma ideia, a mesma venda
apareceu. E para a galera que é iniciante, que está acompanhando a gente aí, teve aquela aula de sábado que a gente passou a introdução do Price Action, beleza? E aqui, galera, para você ver como funciona, tá? A gente tinha toda essa lateralidade de ontem, e como eu expliquei na aula de sábado, sempre que a gente tem o mercado nessa lateralidade, em uma lateralidade específica, lateralidade ela significa modo rompimento, que os traders estão esperando um rompimento para qualquer lado. E que uma lateralidade ela tem 50% de chance de rompimento tanto para alta quanto para baixa, tá? No caso daqui, a gente está numa tendência de baixa. Eu acredito que a probabilidade maior seria de um rompimento de baixa por estar a favor da tendência. E aí a gente teve esse rompimento, né? A barra 3 acabou confirmando o rompimento. A barra 4 foi uma continuidade, mas acredito que uma continuidade mínima aqui. Correção e o rompimento foi lá e pagou a projeção. Beleza? Então esse foi o nosso dia de hoje, bastante lucrativo e produtivo. Valeu, galera, e até amanhã.